Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkerman. Continuação do capítulo 13. O homem fazia parte do conluio e correu com suas tropas para o quartel para onde os soldados de Oliveroto tinham acabado de se recolher. Estes, pegos de surpresa e desprevenidos, foram feitos prisioneiros. Em seguida, as tropas do duque começaram a saquear a cidade e ele mandou chamar Maquiavel. César e Maquiavel passaram quase 2 horas conversando e, como o próprio enviado florentino relatou essa conversa posteriormente, citaremos suas próprias palavras. Abre aspas. César mandou-me chamar. Fecha aspas. Diz o embaixador de Florença. Abre aspas. E mostrou-me, com grande serenidade, a sua alegria pelo sucesso daquele empreendimento, do qual, segundo me garantiu, havia-me falado na noite anterior. Até me lembrei de que, de fato, havia falado, embora, àquela altura, eu não compreendesse o real significado. Depois, com palavras muito sensatas e repletas de carinho pela nossa cidade, explicou-me os diversos motivos que o levaram a desejar a sua aliança, desejo ao qual espera que vocês correspondam. Ele me encarregou de apresentar 3 propostas a vossas senhorias. A primeira, que se regozijem com ele diante da vitória que, com um único golpe, fez os inimigos mortais do rei, seus e dele, desaparecerem, destruindo também as sementes de problemas e discórdias que provavelmente teriam devastado a Itália. Esse serviço prestado por ele, somado à sua recusa em permitir que os prisioneiros marchassem contra vocês, deveria, de acordo com ele, despertar a sua gratidão. Em segundo lugar, ele implora, dadas as circunstâncias, que vocês deem a ele uma prova contundente de sua amizade, ordenando o avanço de sua cavalaria em direção a Borgo, e lá reunindo uma parte da infantaria, de modo que essas tropas estejam prontas, em caso de necessidade, para marchar com ele em Castelo ou em Perúgia. Por fim, ele deseja, e este é o seu último pedido, que mandem prender o Duque de Urbino para o caso de, ao saber da prisão de Vitelloso, ele tente fugir de Castelo e se refugiar nos seus territórios. Abre aspas. Quando levantei objeções, dizendo que entregá-lo seria uma desonra para a minha república e que vocês nunca consentiriam, ele aprovou minhas observações, dizendo que bastava que detivessem o duque e não restaurassem sua liberdade sem o consentimento de sua excelência. Prometi-lhe comunicar todas essas informações, para as quais ele aguarda a sua resposta. Fecha aspas. Naquela mesma noite, 8 homens mascarados desceram à masmorra onde estavam os prisioneiros, que pensaram que a hora derradeira havia chegado para todos eles. Desta vez, contudo, os algozes estavam ali apenas por Vitelloso Vitelli e Oliveroto. Quando esses 2 capitães foram informados de sua sentença, Oliveroto desatou a censurar Vitelloso, declarando que a culpa era toda dele por terem pegado em armas contra o duque. Vitelloso Vitelli não respondeu a essas acusações, limitando-se a implorar ao Papa que lhe concedesse uma indulgência plenária por todos os seus pecados. Em seguida, os mascarados levaram os 2, deixando Orsini e Gravina à espera de um destino semelhante, e conduziram os escolhidos em direção à morte, que aconteceria em um lugar isolado, longe das muralhas da cidade, e ali foram estrangulados e imediatamente enterrados em 2 sepulturas cavadas de antemão. Os outros 2 foram mantidos vivos, até que se soubesse se o Papa havia mandado prender o cardeal Orsini, arcebispo de Florença e senhor da Santa Croce. Assim que a resposta afirmativa de sua santidade chegou, Gravina e Orsini, que haviam sido transferidos para o Castelo della Pieve, também foram estrangulados. Depois de deixar instruções com Michelotto,
O duque partiu para a Senigália imediatamente após a primeira execução, garantindo a Maquiavel que sua única preocupação sempre fora levar a tranquilidade à Romanha e à Toscana, e acreditava que havia conseguido capturar e matar os homens que tinham sido a causa de todos os problemas. Quaisquer outras rebeliões que pudessem acontecer no futuro não passariam de faíscas de uma mera gota d'água e seria capaz de se extinguir. Assim que o Papa soube que César havia capturado seus inimigos, também ansiou por participar desse jogo de vitória e, embora já fosse meia-noite, anunciou ao cardeal Orsini que seu filho havia se apossado da Senigália e o convidou para visitá-lo na manhã seguinte para que conversassem sobre as boas novas. O cardeal, radiante com esse aumento de predileção papal, não faltou o compromisso. Então, logo pela manhã, partiu a cavalo rumo ao Vaticano. Na primeira curva da estrada, no entanto, encontrou o governador de Roma com um destacamento de cavalaria, que se regozijou com a feliz coincidência de estarem tomando o mesmo caminho, e o acompanhou até a entrada do Vaticano. Chegando lá, o cardeal apeou do cavalo e começou a subir as escadas, mas mal havia alcançado o primeiro patamar quando suas mulas e carruagens foram apreendidas e trancadas nos estábulos do palácio. Ao entrar na sala del Pappagallo, o cardeal viu-se, com toda a sua comitiva, rodeado de homens armados, que o conduziram a outro cômodo, chamado de Sala del Vicário, onde encontrou o abade Alviano, o protonotário Orsini, Jacopo Santa Croce e Rinaldo Orsini, que, assim como ele, eram todos prisioneiros. Entre mentes, o governador recebeu ordens de se apoderar do castelo de Monte Giordano, que pertencia aos Orsini, e carregar todas as joias, tapeçarias, mobílias e pratas que pudesse encontrar. O governador obedeceu às ordens de forma conscienciosa e levou ao Vaticano tudo o que havia apreendido, até mesmo o livro contábil do cardeal. Ao consultar aquele livro, o Papa descobriu duas coisas. Primeiro, que uma soma de 2.000 ducados era devida ao cardeal, mas o nome do devedor não era mencionado. E, em segundo lugar, que o cardeal havia comprado, 3 meses antes, por 1.500 coroas romanas, uma pérola magnífica que, entretanto, não estava entre os objetos que lhe pertenciam. Alexandre VI ordenou que, a partir daquele momento, até que a negligência nas contas do cardeal fosse reparada, os homens que lhe levavam comida 2 vezes por dia em nome de sua mãe não poderiam mais pôr os pés no castelo de Santo Ângelo. No mesmo dia, a mãe do cardeal enviou ao Papa os 2.000 ducados e, no dia seguinte, sua amante, vestida de homem, foi pessoalmente entregar a pérola desaparecida. Sua santidade, porém, ficou tão fascinado pela beleza da mulher, acentuada por aquele traje, que, segundo dizem, deixou-lhe ficar com a pérola pelo mesmo preço que ela havia pagado na primeira vez. O Papa, então, permitiu que a comida voltasse a ser levada ao cardeal, e ele morreu envenenado no dia 22 de fevereiro, ou seja, 2 dias depois de sua contabilidade ter sido colocada em ordem. Naquela mesma noite, o príncipe de Esquilace partiu para se apossar, em nome do Papa, das terras do falecido.